Então, bem-vindos e bem-vindas novamente ao primeiro Fórum Internacional de Economia e Gestão Verde. Esse é o painel 7, Recuperação Urbana Verde. É importante ressaltar que esse evento ele foi construído de forma alinhada ao compromisso de equidade de gênero da ONU Mulheres, e o quadro completo de palestrantes e moderadores de todo o fórum é 50% feminino. Sem mais delongas, eu gostaria de proceder com a apresentação do nosso primeiro palestrante da tarde, Bernardo Silva Martins Ribeiro, que é diretor de Relações Internacionais da Prefeitura de Belo Horizonte e secretário regional para América Latina e Caribe da Rede Metrópolis. Boa tarde, Bernardo. Boa The tarde, floor is professora yours. Mariana. Muito obrigado pelo espaço, muito obrigado. É um prazer estar aqui compartilhando agora, né, a experiência, né, a gente que está fazendo a organização desse evento. E eu me incumbi dessa tarefa de conversar com vocês hoje a respeito desse tema de recuperação urbana verde, pois é uma das questões que a prefeitura tem maturado durante esses últimos, principalmente durante esses últimos 3 anos, né? E acho bastante interessante colocar em perspectiva esse panorama, especialmente também para que a gente possa gerar maiores contribuições a respeito desse tema, né? E colocar o panorama da prefeitura, a visão, né, principalmente dos dois especialistas que nós temos aqui hoje, né, o senhor Matsumoto e o senhor Pinkowski, para contribuir nessa construção, né? E que a gente, na verdade, eu quero chamar de plano conceitual para a resiliência de Belo Horizonte, para mostrar como que a gente está construindo, então, e criando uma estratégia para que a gente possa desenvolver as metas e os princípios através dos quais a gente pretende construir a resiliência do município. De uma larga medida, o que a gente tem visto até hoje no painel, né, em todos os painéis que começaram hoje de manhã, principalmente, em cada painel tem um representante da prefeitura falando sobre as ações que eles estão desenvolvendo nos temas que estão sendo apresentados do painel até agora, tem mostrado várias ações que estão sendo feitas no que diz respeito à sustentabilidade, à resiliência e à gestão de economia verde e de ecologização do município. Tudo isso, de uma maneira estruturada dentro dos seus órgãos, vão, obviamente, alimentar uma lógica de resiliência e uma lógica de recuperação urbana do município, de uma maneira, né, estruturada. E aí, nesse sentido, através, por exemplo, do plano de redução de gases de efeito estufa que o município tem, do mapa de vulnerabilidade, dos estudos de vulnerabilidade climática e de todas as atividades que estão sendo feitas, um plano de resiliência, a gente identifica na Diretoria de Relações Internacionais que um plano de resiliência, uma estratégia de resiliência também tem que ser construída ao redor de todas essas propostas, né? Então, vou apresentar para vocês até onde a gente tem avançado nessas discussões, até onde o que a gente tem construído, e a partir desse ponto, né, mostrar quais são os nossos próximos passos e efetivamente propor contribuições para que a gente possa construir mais capacidade nesse sentido. Pode seguir. Como eu imagino que muitos de vocês devem saber, Belo Horizonte sofreu, desde 2015, com várias pressões climáticas significativas, tanto do ponto de vista da região metropolitana quanto do município em si. É fácil, muito tranquilo citar, por exemplo, o rompimento das barragens de rejeitos de Fundão e Mariana em 2015, a do Córrego do Feijão em Brumadinho em 2019, que causaram calamidades na região metropolitana, com impactos na nossa segurança hídrica do município. Foram 47 milhões de metros cúbicos de rejeitos de minério que foram despejados nessas duas rupturas somadas. E 42% da capital mineira já se encontrava em situação de alta vulnerabilidade ainda em 2016. Isso foi descoberto por um estudo, né, da Way Carbon, junto com a Fundação Konrad Adenauer. Foi realizado pela prefeitura, mais um instrumento que a gente tem construído para poder gerar essa capacidade. Já a partir de 2019, principalmente em 2020, muitos de vocês que são de Belo Horizonte testemunharam as maiores chuvas registradas na história do município, foram mais de 960 milímetros só em janeiro, que causaram pressões infraestruturais, causaram pressões de saúde, causaram mais pressões climáticas no município, e foi necessário, então, que a gente
voltasse os nossos olhos para a nossa capacidade de resistir, de se adaptar a esses impactos climáticos que são muito severos e estão se asseverando cada vez mais. Então, esse contexto nos impactou de uma maneira muito profunda. Todos os técnicos da prefeitura, todos os gestores da prefeitura de Belo Horizonte se sentiram até pessoalmente impactados por relação a isso e iniciaram, então, nós iniciamos, então, uma conversa, uma inclinação, uma forma da gente poder atacar essas questões. Já agora em 2022, no início desse ano, né, também, inclusive, é importante citar aqui 21, as mesmas chuvas que a gente sofreu em Belo Horizonte localizadamente, ocorreram na região metropolitana, né, então Nova Lima, Contagem, Betim sofreram com chuvas muito similares. Já em 2022, a gente viu um avanço significativo, a gente teve chuvas também muito agressivas no início do ano, mas impactos mínimos no município, se comparado ao que ocorreu em 2020. Né? Pode seguir. Então, assim, baseado em tudo isso, a gente precisa, então, a gente desenvolveu então, algumas frentes de atuação que a gente precisa construir para poder desenvolver a estratégia de resiliência. Começando, obviamente, por instrumentos de planejamento e gestão para desenvolvimento sustentável e resiliência, ou seja, formas através das quais a gente gera dados, informações e conhecimento para que os órgãos públicos possam construir políticas consistentes e sustentáveis de resiliência. Nesse sentido, então, através dessa instrumentação, expandir e qualificar as capacidades institucionais e normativas do município, né? Incorporando conhecimentos e práticas de resiliência e desenvolvimento sustentável no planejamento das políticas públicas do município de maneira transversalizada, não só em Secretaria de Obras, em Meio Ambiente, em Planejamento Urbano, em todas as secretarias de forma transversalizada. E, do outro lado, do ponto de vista público, né, a gente pensa em ações de conscientização, promoção e capacitação da população e dos atores do município para poder pensar nesse sentido, na formulação de ações, estratégias, negócios e políticas públicas de acordo com os principais diretrizes de desenvolvimento sustentável internacionais, como os ODS, Marco de Sendai, Nova Agenda Urbana e Protocolo de Paris, e também a conscientização e apropriação de tais agendas pelo público-alvo, que nada mais é o público-alvo da prefeitura, a população, democratizando o acesso a essas práticas, aos conceitos e potencializando o pertencimento ao município sustentável e o engajamento civil e público nessas ações. Pode seguir. E aí, a gente cita algumas ações que a gente está tentando desenvolver nesse sentido para colocar no campo, para colocar no espaço público, estratégias de resiliência voltadas a esses princípios fundamentais, como, por exemplo, criação de serviços técnicos e habilidades de qualificação para tornar a mão de obra no mercado acessível, do ponto de vista também de empregos verdes e de economia verde, fomenta sistemas locais de produção e consumo, gerando emprego, renda e um ecossistema sustentável de produção, redução da fome, já foi falado nos painéis anteriores sobre agroecologia, a importância das hortas comunitárias, das agroflorestas nesse esquema, a recuperação de vegetação em estado degradado e outras áreas degradadas do município através de lógicas de recuperação urbana verde e maior conscientização e treinamento, tanto do ponto de vista do técnico, do servidor público, quanto do ponto de vista da população, em ações de meio ambiente, resiliência, sustentabilidade, através de centros de referência e sustentabilidade, como um que a gente instalou recentemente em parceria com o ICLEI, que é o Centro Educativo e Sustentabilidade, que conscientiza as crianças, principalmente, né, da rede pública, sobre a importância das energias renováveis. Pode seguir. E é claro que nós estamos de olho nos beneficiários, né, que é toda a população de Belo Horizonte, região metropolitana, que tem mais de 6 milhões de habitantes, através de ações de capacitação, promoção, inserção produtiva, desenvolvimento de alternativas em economia e empregos verdes, né? Projetos piloto de qualificação para pessoas em situação de vulnerabilidade socioeconômica que, não por coincidência, também estão em situação de vulnerabilidade climática na posição que elas ocupam no município, territorialmente falando. E, obviamente, voltado a pessoas ainda com mais situações socioeconômicas de vulnerabilidade, como a população afrodescendente, as mulheres, pessoas autodeclaradas negras, pessoas com deficiência, LGBTQI+, povos indígenas, e assim por diante. Esse é um dos públicos que mais precisa desse nível de atuação. Pode seguir.
Esse é o último, né? Então é isso. Então, assim, o que a gente tem desenvolvido de estratégia nesse sentido para poder promover uma resiliência urbana em Belo Horizonte passa por esses dois eixos fundamentais. Inicialmente, a qualificação estruturada dos servidores públicos para conhecer as agendas de desenvolvimento e as melhores práticas, as melhores ferramentas para desenvolvimento urbano. E, por outro lado, o alcance que a gente precisa ter no público para que eles também possam potencializar essas ações e essas atividades. Tudo isso se une em ações que a gente pode levar no campo, que a gente pode qualificar as pessoas, através, inclusive, de ações da própria Secretaria de Desenvolvimento Econômico, que é onde a diretoria está instalada, para poder qualificar as pessoas e trazer alternativas de emprego verdes, de sustentabilidade econômica, sustentabilidade ambiental, e todos esses aspectos que a gente precisa trazer para dentro do espaço da gestão pública para poder desenvolver esse plano estratégico. É um conceito que a gente está construindo, é uma lógica que a gente está tentando implementar e que está no espaço inicial de incepção, mas eventualmente a gente está construindo para poder chegar no ponto de levar para a rua e de entregar para a população resultados. Inclusive, é importante destacar que esse fórum, né, ele faz parte integral de todo esse trabalho que a gente está fazendo. Muito obrigado, Mariana. Obrigada a você, Bernardo. Fala muito elucidativa, muito importante esse compromisso. Agora eu passo a palavra, sem mais delongas, para Ansgar Pinkowski, que é gerente de inovação e sustentabilidade da Câmara de Comércio e Indústria Brasil e Alemanha. Espero ter pronunciado corretamente. Eu peço desculpas por qualquer gafe nesse sentido. A fala é sua. Tá bom, muito obrigado, Mariana. Falou certo. Posso me apresentar rapidamente também. Meu nome é Ansgar Pinkowski, então falou certo, sim. E muito obrigado pelo convite, fico muito honrado de ter recebido esse convite da Prefeitura de Belo Horizonte, porque eu tenho uma ligação, assim, um carinho muito especial com Belo Horizonte. É nessa cidade que eu fiz as minhas primeiras experiências no Brasil. Sou alemão, eu me lembro de 93 até 99, eu morei na cidade, trabalhei, fiz estágios e trabalhei também na empresa Mannesmann, aí em Belo Horizonte. Então, tenho um carinho muito especial pela cidade e sempre fico muito feliz quando eu posso voltar presencialmente ou virtualmente, né? Então, nesse sentido, eu acho que cabe muito bem. Naquela época, trabalhei numa indústria siderúrgica, né? Então, e agora a gente está falando sobre esse tema recuperação urbano-verde. Então, parece o contrário, mas o caminho, eu acho que tem uma ligação muito forte com isso. Então, essa palavra recuperação verde é um tema que foi, na verdade, criado durante a pandemia. Durante a pandemia, ela, se eu me lembro, certo, ela foi criada pela primeira vez pela União Europeia e eles chamaram isso de Green Recovery. Então, o maior sentido atrás disso é de aproveitar esse momento de pandemia, esse respiro, né, e fazer um passo atrás e olhar para esse cenário todo que a gente está vivendo e analisar se esse cenário realmente faz bem para nós. A gente criou esse cenário de, digamos, a gente estava realmente num ritmo muito acelerado, né? E isso, eu acho que aconteceu de forma meio natural. E essa pandemia ela ajudou a gente para fazer um stop, apesar que não estou que foi muito doloroso também, mas naquela época eu acho que a pandemia trouxe para a gente realmente dar uma olhada para esse cenário todo e analisar se isso faz bem para a nossa saúde física e mental e realmente o que a gente pode mudar. Então, como a gente recupera esse espaço da pandemia de uma forma muito mais sustentável e muito mais verde, né? E eu realmente acho, durante muito tempo, e realmente não me exclui dessa observação,
essa vida que a gente levava de viajar, de ritmo de vida, de estresse, principalmente quando a gente pensa de morar numa cidade, né, de deslocamento e tudo. Então realmente foi muito insano, e poucas pessoas teve essa coragem de mudar ou de tentar mudar isso. Mas a grande questão é, e agora? O que a gente faz? A gente está voltando isso, e como a gente quer voltar? Como a gente quer voltar para esse cenário? A gente quer voltar, e eu realmente já estou, nas últimas semanas, já recebendo convites presenciais, viajando para lá e para cá, e estou tentando realmente olhar isso, como nesse caso aqui também. Eu acho que foi muito bem pensado fazer esse evento virtual, porque me deslocar do Rio de Janeiro para Belo Horizonte para fazer uma palestra de 15 minutos, ou de 10 a 15 minutos, eu acho que não faz sentido hoje mais. E exatamente isso é um pouco dessa recuperação verde que a gente está pensando, né? Então, eu posso falar mais sobre esse Green Recovery, porque ele tem muito a ver com o Green Deal da União Europeia. E isso é uma missão muito forte, que traz realmente esse Green Deal, uma missão muito forte para todos os aspectos da vida. A presidente da União Europeia, a Ursula von der Leyen, ela chamou isso de The Man in the Moon Moment da União Europeia. Ou seja, é um momento muito grande de mudança, para mudanças radicais, e para olhar como os políticos vão daqui para frente pensar e planejar a questão de convivência, de sustentabilidade e principalmente a questão climática. Então, a gente já viu isso agora do Bernardo, e ficou muito feliz esses primeiros movimentos, né? Então, olhando para essa questão urbana, vimos que, para mim, são realmente três tendências, eu acho que engloba isso, que mostra isso. A primeira, e para mim o mais importante, é a questão climática e a questão da poluição. Como podemos reduzir essa poluição da cidade e, com isso, principalmente também a nossa pegada de carbono, e assim reduzir os efeitos desastrosos que essa mudança climática traz, e o Bernardo já mencionou isso, das chuvas e tudo isso, né? Então, tendências, por exemplo, como a eletrificação da mobilidade urbana é cada vez mais presente. E eu acho que deve fazer parte também da política urbana, nem só por causa do aumento do preço de combustíveis, mas também para uma redução de poluição, de redução de pegada de carbono e de um bem-estar geral da cidade, né? E junto com isso vem também a questão de energias renováveis. Então, como uma cidade pode se incluir nessa questão de energias renováveis? Minas Gerais já tem uma posição de destaque na questão de energias renováveis. Então, seria talvez muito interessante se cidades como Belo Horizonte também assumem uma liderança nessa questão. Estou falando, por exemplo, de aproveitamento de lajes e telhados dos prédios públicos para construção de geração de energia solar e outras coisas que podem ser feitas. E o segundo ponto, para mim, vinculado com isso, é a digitalização também. A digitalização dos serviços, que por si mesmo já traz uma redução de necessidade de deslocamento, por exemplo. E com isso traz um maior conforto, traz uma maior rapidez e uma segurança para a cidade ou para o cidadão. E o terceiro ponto é a inclusão de todas as camadas da sociedade nesse programa. Porque, assim, e aí eu volto para o Green Deal da União Europeia, que a mudança para um futuro melhor só pode ter êxito mesmo se for justo para todos e não deixa ninguém por fora, né? E eu acho que isso são os três pontos muito importantes a considerar, e que nós da Arracal, a gente vê acontecendo todos esses pontos. Eu acho que eles podem talvez ser reduzidos em três siglas, ou numa sigla de ESG, que fica Environmental Social Governance. Então, esse movimento que está vindo com muita força
primeiro para as empresas, mas ela está indo também, com certeza vai marcar muitas iniciativas também para a iniciativa pública. Ela está vindo tipo uma nova norma ISO, que vai ser exigido para empresas, para conseguir mais empréstimos, para atrair investimentos e tudo isso. Então, eu acho que é muito importante. E nós, da Câmara de Comércio Brasil-Alemanha, a gente pode oferecer várias ajudas, vários suportes nisso. Nós temos agora criado recentemente um curso introdutório de ESG bastante interessante, e também formação profissionais na questão de energias renováveis, transição energética, para realmente ajudar as pessoas físicas, jurídicas e órgãos públicos nessa missão, que realmente tem um importante impacto para o futuro das cidades e das pessoas que vivem nela, né? Então, com isso, passo a palavra para a Mariana. Muito obrigada, Ansgar, pelas suas observações muito válidas, né, sobre esses desafios para uma recuperação urbana verde. Sem mais delongas, passo a palavra para Tadashi Matsumoto, que é chefe da Unidade de Desenvolvimento Sustentável e Relações Globais da OCDE. Thank you very much. Good morning in Brazil. I'm in Paris and it's 7 o'clock in the afternoon. Thank you for inviting me to this interesting, important seminar. So I'm speaking in English, so thank you for the translation. I'm going to share my screen right now. Please let me know if you see the screen right. Yes, we can see it. Good. Thank you very much. So I have never been to Belo Horizonte, so I'm very sorry, but I really like to visit your city. Also, as OECD, we have been working several occasions with your city, and we recognize your city is very active internationally, particularly in terms of climate. And this area is, we understand it's super important for you. And we are looking forward to working with you in the coming years. If we find good collaborative opportunities, we are very happy to do so. So today in my presentation, I would like to present some of the OECD work which is relevant to this green urban recovery, and particularly focusing on opportunities and challenges and opportunities that cities have to advance the green economy. As you know, the cities are very important for national recovery, of course, national economic prosperity, social coherence, and environmental sustainability. And of course, cities are working for your city citizens, but also this effort is also contributing to the national overall well-being. And it's very important as an OECD to facilitate the work between national and local governments. So they are working towards the same goal, and then also trying, being effective, supporting with each other between national and local governments to achieve the common goal. So with this perspective, I try to give a few remarks. So very first, starting with the prospect of the recovery, as you see the graph, in 2020, we had a huge drop in terms of economic outputs. Now we are in 2022. We are recovering steadily, as you see, and we are also seeing some positive prospect in terms of prediction.
to continue to recover at the global level. However, there are certain uncertainties and vulnerabilities. The most important one here is, of course, the war in Ukraine. As you already perhaps experienced, the inflations and some supply bottlenecks, which could undermine the potential of this recovery. So this is very important that we should work together to avoid any potential problems, obstacle for the recovery. Another important piece is uneven recovery across countries, regions, and cities. So some parts of the world is recovering better than other places, and the gap is quite remarkable. So I'll touch upon this issue a little bit later. OECD is tracking, monitoring the recovery, particularly from different perspectives, but I'm trying to show you today what we call OECD Green Recovery Database. So this database is basically counting how much a budget is being spent for the recovery activities since the pandemic. And particularly, this Green Recovery Database is counting the spendings allocated to environmentally positive or negative activities. So we are seeing some good news. So until now, this is the data for April this year. The money, the recovery fund allocated to environmentally positive measures is now about 33%. So the number is, continue to increase, meaning that 1/3 of all the recovery spendings for recovery is somehow contributing to environment positively. There are certain numbers which are acting negatively or mixed, but 33% is spent positively. This is the really good news. If you look at the data in detail, you will see that more than half of such spendings is directed towards energy and transport sectors. And also, if you look at climate mitigation and air pollution, much of the fund is being spent on this area. This is a good news. But by sector, if you look at waste management or recycling sector, only 2% of these fundings are spent in this sector. So there are certain disparities. Now, looking at urban areas, cities has a huge potential to contribute to green recovery. This is a report that OECD contributed with other research institutions, but we identified 6 major areas, policy areas, which can contribute to the green recovery. So green recovery basically means, as you know, of course, so positively, environmentally positive, but also creating some jobs and economic perspectives. So as you see, these 6 sectors are really creating millions of jobs. And compared with let's say, gray recovery efforts, which you could see it as a black hexagons. You can see the size of the orange hexagons are larger, meaning that with the same amount of spending, in this case actually US $1 million, you are creating a larger number of jobs if you are investing in green recovery compared with let's say, gray recovery. So this is another good news. Even further good news on urban opportunities is that this report also, we have supported the
Coalition for Urban Transitions. This is a research collaboration. So the report says that 90% of urban emissions, which are currently being emitted in cities, can be cut by 2030. I'm sorry, this is a typo, 2050, I'm sorry. 2050 without having a specific new technological advancement, meaning with the existing technologies, we are able to cut 90% of current urban emissions by 2050. Sorry. However, as you see, the graphic on the right-hand side, it's not only, I mean, it is not being done only with cities. This is an important point. So if you look at this green part, only 28% of this emission reduction potential can be led only primarily by cities. So basically over two thirds of such potential needs to be worked together with national or state government. This is an important message here. Now, let's talk about a bit of challenges. So here, as you see, this is an OECD regions and cities at a glance statistics showing that in OECD countries, cooling needs have increased by almost 25% in OECD cities, meaning that, of course, because of the global warming, the temperature is rising. But the point here is that actually this increase in the cooling needs has a territorial diversity. So even within the same country, you see a diversity of these changes, meaning that national governments really need to address these diverse local context within the same country. Same story here, looking at the tree cover in cities as well. So in the last 30 years, in fact, the tree cover has declined in more than half of cities, actually. So when you see greenish color, then the tree cover has increased. But all the orange or red dots, you see the decline or decrease of the tree cover. Again, as you see, the picture is really diverse within the country. Meaning again, city needs to address, of course, their own challenges, but national government really needs to tailor their efforts. Coming back to this economic recovery, this is a very worrisome news here. The key message here is actually you are seeing a disparity, in this case, actually economic output. Disparity across regions and cities within the same country. So if you compare between the disparity across countries, like let's say Brazil and other countries, if you look at OECD-wide, actually disparities, economic disparities across countries has been decreasing, meaning that these countries, the disparity across countries are shrinking. However, the message here is that across regions within the same country, as you see, like Poland, Lithuania, Slovakia, and so on, disparity within the country is increasing, meaning like rich regions or economically successful regions are growing faster, and some lagging regions or cities are even being behind. So this creates a lot of political tensions and what we call geography of discontent. Recovery efforts of the COVID-19 has been also showing the same trend. As you see,
actually the mortality rate, excess mortality rate had a huge difference across regions. OECD average difference is 17%, but in some countries like Italy and Spain, this regional difference is much larger. Also, if you look at vaccination rate, which is shown in this graph on the left-hand side, you see the diversity within the same country. So for example, like Czech Republic, there are more than 20 percentage points difference between the most advanced regions and most least advanced regions within the same country. So this actually creates, in summary, showing really like regional disparities across the same country in terms of green recovery capacity. So final two slide is showing how OECD is supporting these challenges. As you see, we are promoting what we call a territorial approach. Territorial approach means basically it's a place-based approach, meaning that the national government should really recognize the difference between cities and regions in terms of the green recovery capacity or green recovery potential, and address policies based on that difference. We are making several research activities based on that, and then also inviting actually some case study countries and cities. And we are very much happy to have Brazil and Belo Horizonte into this program called the Territorial Approach to Climate Action and Resilience. So I can share with you the link to the program later on in this webinar. And finally, this is just a sample argument within this program. For example, we are proposing like 6 policy approaches to build systemic resilience in cities. So for example, expanding or how to expand risk assessment to more unpredictable risks, and what are the good practices in OECD countries, or looking at let's say how to combine how to develop climate adaptation and resilience strategies at the metropolitan scale. So meaning that it's not only municipalities, but looking at metropolitan scale, and again what are the best practices or leading practices in the city, in the OECD cities, so we can share such a practice among other cities. So I'll stop here, and thank you very much again for this opportunity. I really look forward for the city to advance the green recovery, and if OECD can help, we are here to support you. Thank you very much for the opportunity. Thank you very much, Mr. Matsumoto. Thank you very much, Mr. Pinkowski, as well. Vou falar em português, né? E a tradução simultânea me ajuda. Eu gostaria de fazer uma pergunta a ambos, e depois, caso ambos queiram fazer perguntas um ao outro, também fiquem à vontade para utilizar o tempo, lembrando que nós temos 10 minutos para o tempo de debate. A minha pergunta é a seguinte: as promessas, como disse, né, o senhor Pinkowski, de um Green New Deal global, né, não apenas europeu ou sul-americano, mas um Green New Deal global, capturaram a imaginação de ativistas climáticos, acadêmicos, formuladores de política em todo o mundo, nesse contexto de recuperação urbana após pandemia ou nessa transição pandêmica. A menos que ela se baseie em princípios de justiça global, a promessa de empregos verdes, infraestrutura no norte global
pode acabar significando simplesmente uma continuação de padrões de desigualdade e exploração em todo o mundo. Quais os elementos, na visão de vocês, seriam centrais para a implementação de um Green New Deal, uma transição globalmente justa, né, e inclusiva? Essa seria a minha pergunta. Fiquem à vontade para respondê-la. Depois eu abro espaço caso vocês tenham perguntas um ao outro e para fazer perguntas do público caso hajam. Fiquem à vontade também, participantes, para mandar perguntas aqui no chat. Bom, posso talvez arriscar uma primeira resposta. Isso é uma pergunta, uma questão muito sensível, que precisa ser respondida. Aliás, não sei se ela pode ser respondida, porque a grande questão, quando a gente fala sobre inclusão social, gênero, vamos dizer, inclusão em geral, mas se eu penso na inclusão social, certamente a nossa economia até agora, ela se sustentou através da desigualdade. Ela se sustentou, a gente, assim, vou falar isso assim livremente, bem transparente, né? Mas quando a gente olha, por exemplo, aqui no Brasil, isso é só um exemplo, mas isso existe no mundo inteiro. Quando a gente olha para os Estados Unidos, a gente sempre tem áreas, ou digamos, populações menos favorecidas que servem para uma população mais favorecida. E a grande questão é, a gente vai abrir mão disso? Digamos, quem quer abrir mão disso? Né? É uma questão nem tanto na minha percepção, nem tanto política, é muito mais de cada um de nós. Quando a gente olha na educação, a gente fica, digamos, as nossas empregadas domésticas que nós estamos acostumados em ter aqui em casa, se a gente quer que elas tenham a mesma educação que os nossos filhos, a gente precisa pagar mais salário para elas. E a partir daí, começa toda essa questão, eu quero fazer isso, ou eu vou limpar minha casa porque eu não tenho dinheiro. Então, uma questão muito mais sensível. E quando a gente olha para países em desenvolvimento, eu acho que um grande desafio dessa questão de climática, por exemplo, nós temos muitos países em desenvolvimento. Vamos olhar para a Índia, por exemplo, 1,5 bilhões de pessoas que ainda têm necessidade de se desenvolver, que têm uma sede de ter um certo conforto, de ter um certo luxo, vamos dizer assim, de ter um carro e algumas coisas assim, aos custos da natureza, aos custos ao clima. Então, a gente quer que eles não tenham isso, o que nós temos. Então, não vou entrar numa questão climática, mas são questões que a gente, que a humanidade em si precisa resolver. Eu não posso dizer para eles, vocês não têm o que eu tenho. Ou eu vou reduzir o meu para que eles possam ter. Como a gente resolve essa questão? É muito sensível, fica muito fácil dizer a gente precisa ter uma inclusão. Sim, a gente precisa, sem dúvida, mas como ela acontece, é uma questão, eu acho que cada sociedade precisa resolver por si. Can I jump in? Yeah. Thank you. Just following the same line, I think justice is an important question to address. From an OECD perspective, I would say it's very important to understand who are most affected, by the climate crisis and economic crisis. It's a combined crisis, so it's very difficult to understand, but it's very, very important. So who are most affected? Also, which cities or where are most affected?
And as I said in my presentation, our statistics or information still tend to be at a national scale, meaning like you can understand the national average, but actually you can't really tell, you don't have enough information to tell where are most affected, which city, for example, or which region. And within the city, of course, now you are talking about cities, which neighborhood has a most impact, and so on. So always it's very important to look for evidence, the convincing and the trustable evidence to understand this question, who are most impacted or affected, because this is very important for this justice question. So that's why I stress that the lack of evidence. Another one is, if you are talking about global Green Deals, it's also very important to learn from other cities or other part of the countries and so on. So because it's urgent, we should use these international networks or national networks to learn from each other, so that you can reach the solution much faster than just thinking about by yourself. So that's another important piece for Global Green Deal. Thank you very much. Deixa eu fazer meu comentário também, Mariana, que eu achei essa pergunta bastante interessante, porque eu não sei se todo mundo tem conhecimento, eu faço parte também da organização do fórum e estava moderando um debate na manhã. E a discussão que o debate estava propondo amanhã era a questão da importância da geração de empregos verdes, né? Que, em princípio, tem a capacidade de produzir, de alguma maneira, alguma espécie de justiça climática, ao mesmo tempo de justiça social, porque atrai, né, populações tendencialmente vulneráveis para empregos nessa seara dos empregos verdes, né? E a Prefeitura de Belo Horizonte, do nosso ponto de vista, procura desenvolver de uma maneira estruturada, inicialmente, dados para a gente poder, como o senhor Matsumoto disse, entender quem são essas pessoas, onde elas estão posicionadas no município, principalmente, né? Qual que é o impacto que isso causa na vida delas, tanto do ponto de vista social, quanto do ponto de vista econômico, quanto do ponto de vista climático, que não é uma coincidência, inclusive, que as pressões climáticas, né, nas localidades onde essas pessoas moram coincidem também com as pressões socioeconômicas, né? Então, esse conhecimento é produzido para poder levar ao conhecimento, a disseminação desse conhecimento, principalmente do ponto de vista dos gestores públicos, que vão desenvolver políticas para esse público, e que acabam também, né, desenvolvendo políticas no campo, né, como eu disse na minha apresentação, para poder potencializar isso. Então, de certa forma, eu posso dizer com bastante tranquilidade que é ponto pacífico dentro da Prefeitura de Belo Horizonte, que há necessidade de compreender, desenvolver conhecimento e implementar ações nesse sentido. E tem muitas coisas que têm sido feitas. O ponto de provocação no outro painel era exatamente que todos os painelistas disseram que, ok, o setor público entende muito bem, o setor público gera dados, as organizações internacionais como a OCDE geram dados para informar o setor público, que é muito importante, mas existe, às vezes, uma lacuna também de engajamento do setor privado. E eu fiz a pergunta, né, a provocação para o painel, e também acho que é interessante fazer aqui, que, de alguma medida, eu vejo, para mim, é um mito, mas um mito que muita gente ainda acredita nele, não sei se os senhores também concordam, que os investidores e as pessoas que geram empregos, que geram investimentos, que produzem, os detentores de capitais, veem alto valor agregado, ainda veem alto valor agregado em indústrias intensivas em carbono. E como que a gente faz para que esses mesmos investidores, que estão concentrados efetivamente no setor privado, consigam enxergar da mesma forma que o setor público enxerga esse mesmo alto valor agregado também em investimentos verdes, em empregos verdes, em sustentabilidade, que existe esse alto valor agregado, mas a visão que eu tenho, a impressão que eu tenho é que ele não é conhecido, ele não é visto, ele é, às vezes, até ignorado por esses atores econômicos para poder fazer essa ponte, né, do que o poder público é capaz de fazer e daquilo que a iniciativa privada, através de grandes aportes, de grandes investimentos, é capaz de trazer também para esse tema.
Eu tenho uma visão um pouco diferente. Eu vejo que cada vez mais os investidores grandes, como os bancos, investidores privados, estão muito ligados ao tema ESG, ao tema de sustentabilidade. Eu vejo cada vez menos dinheiro indo para investimentos em óleo e gás, por exemplo, e cada vez mais investimentos acontecendo em áreas tipo hidrogênio verde e outros mais sustentáveis. Eu acho que o próprio movimento ESG vai trazer isso, porque eu acho que ao médio e longo prazo, esses investimentos em indústrias de transformação com carbono pesados, vamos dizer assim, não vão ser mais sustentáveis economicamente, através de precificação de carbono e todo esse movimento que está acontecendo. Eu posso dizer isso pela Europa e talvez o Matsumoto-san pode confirmar isso, mas na Europa os grandes investimentos não estão mais acontecendo nesses empreendimentos. Eles estão indo cada vez mais para empreendimentos sustentáveis e verdes. Isso é importante a gente ter essa visão, Ansgartes, que você complemente, seu Matsumoto, porque para nós, a gente também enxerga isso, né? Esse movimento ocorrendo de uma maneira muito clara na Europa. Então, é importante que a gente dê visibilidade, o que de alguma maneira a gente não enxerga tanto aqui. A gente está tendo um problema muito grave agora, a Mariana pode ajudar a confirmar, de mineração, de propostas de mineração na Serra do Curral, né, que é uma coisa assim, completamente, né, vou usar uma expressão aqui até divertida, até completamente demodé, né, de fazer isso nessa altura do campeonato, né? Então, assim, eu achei interessante a gente trazer essa visibilidade desse tema que a Europa tem dado para nossos investidores aqui na América Latina, para a gente poder potencializar esse tema, com certeza. Thank you. It's a serious question too serious to answer, and it's very difficult. I understand the nature of the question. Well, because you know, I cannot really answer quickly because I should understand and learn about your country and then also the particular situation in cities. But generally speaking, I think in Europe, there are some political leadership, which is inevitable for this type of large change. This is the first thing. Secondly, of course, you know, at the technical level, what we could do is to try a different policy instruments. Maybe, you know, diversification of policy instruments is interesting because there are different interests by companies. Some companies may be, you know, effectively, for some companies, you know, regulation can be more useful. For some other companies like financial measures can be more useful. And actually, it's not like which is better or not. It's more like, you know, who can be effectively supporting, you know, the city's ambition or vision by different tools. So actually, technical level, we can think about, you know, different measures. Another thing is perhaps a partnership. I think you are, of course, doing it, you know, or Chamber of Commerce is important key person, key institution for that. But actually, very first of all, it's very important to share the goal of this, you know, green recovery or greening or green transition. And it's not often the case that, you know, the location of discussion is not is provided by city or by. So I don't know. Probably you are doing a lot of things already, but you know, I have to learn
but these are the general things like leadership, more diversified instruments, and then also some sort of partnership, if this is useful. Muito obrigada. Eu acho que a Mariana travou. Ela congelou. Do webinar, então... Mariana, Oi, só oi, que a ela minha travou. conexão... Isso, voltei? voltou. Retornei? Eu estava dizendo que eu acho que nós já esgotamos aqui o nosso tempo, mas eu agradeço muito, né, a organização pelo convite, Bernardo, pela participação, também pela ajuda nessa condução, né, o senhor Matsumoto, o senhor Pinkowski também pelas contribuições, pelas respostas bastante elucidativas. É um debate, sem dúvida nenhuma, que não acaba aqui, né? Agradeço também aos participantes, toda a equipe técnica que nos auxilia nesse processo. Agora a gente vai realizar um intervalo, né, eu acho que muito curto, e convido todos e todas a permanecerem no webinar para participar do próximo painel. Obrigada. Obrigado, Mariana. Obrigado.